Eu já vou começar esse vídeo com uma pergunta. Vocês sabem quantas mulheres morrem por dia vítimas de feminicídio no Brasil? 4. 4 mulheres. Esse é o número que representa vidas perdidas, sonhos interrompidos, famílias destruídas e muito mais. E isso acontece em todos os cantos do Brasil. 4 mulheres que não voltam para casa, que não têm a chance de ver seus filhos crescerem, e muitas nem tiveram a chance de ter filhos, porque as suas vidas foram interrompidas cedo demais. Essas mulheres são vítimas de feminicídio, um crime brutal e que na maioria das vezes nasce dentro de uma relação que deveria ser de amor, mas que acaba se tornando uma armadilha mortal. E é impossível não se perguntar: por que essas mulheres permanecem em relacionamentos que já mostram sinais de perigo logo no início? E a resposta é bem complexa e muitas vezes dolorosa. Para começo de conversa, muitas dessas mulheres não reconhecem sinais de abuso logo no começo. Aquele ciúmes excessivo que o cara sente pode parecer apenas cuidado e confundido com prova de amor. O controle pode ser confundido com preocupação e as ameaças veladas podem parecer apenas palavras soltas. Aos poucos, a mulher vai se isolando, se afastando dos amigos, se afastando da família e perdendo a sua rede de apoio. Quando ela percebe, já está emocionalmente, financeiramente e psicologicamente presa àquele homem. Mas também existem aquelas mulheres que são independentes em todos os sentidos e justamente por não aceitar certos comportamentos masculinos, também acabam sem vida. É difícil saber hoje em dia como vai ser a reação de um homem. E por isso muitas vezes é melhor trabalhar o vazio emocional e ficar solteira. Muitas mulheres morrem por não ter medo e enfrentar o homem, e outras morrem por ter medo de dar um basta. Elas têm medo das reações violentas, medo da retaliação, medo de não encontrar apoio quando for denunciar. E se você acaba contando para a família, muitas vezes ouve coisas do tipo: ai, você precisa orar mais, pedir para Deus restaurar seu casamento. Se você tiver fé, Deus transforma este homem. Ruim com ele, pior sem ele. Você acha certo afastar seus filhos do pai, porque no fundo ele é um bom pai. Ou então, quando as pessoas já sabem quem o bendito é, elas falam o seguinte: se você sair, ele vai atrás de você, você sabe do que ele é capaz. E infelizmente essas frases não são exagero. Em quantos casos de feminicídio a gente já ouviu falar que o cara era um ex que não aceitava o fim do relacionamento? E tem ainda aquele impacto social, né? A gente vive em uma sociedade que muitas vezes romantiza o sofrimento feminino. Eu já vi histórias de mulheres que foram elogiadas por suportarem tudo para manter a família unida ou para provar o amor. Esse ideal de que mulher deve ser forte, resiliente, que deve salvar o parceiro, faz com que muitas acreditem que é sua responsabilidade mudar um homem violento, curar este homem agressivo, e nessa tentativa elas se perdem e perdem a vida. Mas além das razões emocionais e sociais, tem também os fatores concretos que prendem essas mulheres, principalmente a dependência financeira. Essa é uma das maiores armadilhas. Por isso que dentro do Metamorfose eu bato nessa tecla o tempo todo. O problema não é você se relacionar. O problema é você se relacionar e virar dependente deste homem. Porque quando nós temos a nossa própria estrutura e nos relacionamos com alguém, a gente acaba tendo para onde voltar. Então, se você ainda não faz parte do Metamorfose Guia do Despertar, não perde mais tempo. Porque ali dentro você tem ferramentas que vão te ajudar a prestar atenção no que está acontecendo e vão te auxiliar também a saber como sair dessas situações. Aí a gente volta, na questão da dependência financeira. Como que a mulher vai sair de casa, recomeçar do zero, alimentar os filhos, pagar aluguel, quando não se tem dinheiro? Quando ela não tem nada? Muitas mulheres permanecem ali porque acreditam que não tem outra opção. E quando elas tentam sair, é aí que o perigo aumenta. A maioria dos feminicídios acontecem no momento em que a mulher decide romper o ciclo, quando ela finalmente diz chega. É nesse momento
momento que o agressor, tomado pelo sentimento de posse, pela rejeição, age de forma extrema. Tem muitos casos famosos aqui que a gente conhece que mostram isso. Quem não se lembra da Elisa Samúdio, que foi assassinada pelo ex-parceiro lá, o goleiro, lá o jogador de futebol, acho que era Bruno, né, que não aceitou as consequências da relação com ela, porque ela teve um filho dele e tal, e ter exposto ele nas redes sociais, enfim. O caso da Tatiana Spitzner. Eu conheci a Tatiana Spitzner, conheci o marido dela, eles são aqui da minha cidade. A minha amiga comprou o apartamento onde a Tatiana Spitz foi assassinada, onde ela morava. Ela foi jogada do prédio onde ela morava, lá da sacada, pelo marido dela. Além disso, tem ainda feminicídios motivados por ciúmes obsessivos, como o caso da Mércia Nakashima, lembram? Que foi assassinado por um ex-namorado que não aceitava o término. Ou como o caso da Eloá Pimentel, aquela menina de 15 anos que foi morta pelo ex-namorado após mais de 100 horas de tortura psicológica durante um sequestro que parou o país. Esses casos são só alguns que mostram que o feminicídio não é um ato isolado, mas o ápice de uma série de violências que a mulher já vinha enfrentando. O que a gente precisa entender é que o feminicídio não é apenas um problema das mulheres, é um problema social e cultural, que reflete a estrutura de uma sociedade que ainda coloca o homem em posição de superioridade, que ainda vê a mulher como posse, como propriedade. Enquanto a gente não mudar essa mentalidade, enquanto a gente não educar os nossos filhos, os nossos meninos para respeitar as meninas, enquanto a gente não garantir proteção ideal e eficaz para quem sofre isso, os números só vão crescer. E para vocês que estão aqui ouvindo isso, fica o alerta. Se você está num relacionamento onde você sente medo, se sente controlada, humilhada, não ignore sinais. Procure ajuda. E se você conhece alguém que está passando por isso, estenda a mão para essa pessoa. Porque sair de um ciclo de violência não é fácil, mas é possível. Só que muitas mulheres pedem ajuda, recebem ajuda e voltam para o agressor. E aí faz com que elas percam a credibilidade. Mas mesmo assim, cada vida salva é uma vitória contra essa triste realidade. O feminicídio não pode ser tratado como uma estatística. Por trás de cada número há uma história, tem um nome, tem uma vida que não deveria ter sido perdida. E nós, como sociedade, nós temos a obrigação de lutar, porque para que nenhuma mulher tenha o seu futuro interrompido pelo machismo, pelo controle ou pelo ódio de um homem contra uma mulher. E aí a gente se pergunta, o que leva um homem a assassinar uma mulher? Os motivos são muito complexos, mas quase sempre geram em torno de poder, controle e uma visão distorcida de posse sobre a mulher. São egos infantis inflados. Muitos homens crescem em uma cultura que reforça o machismo, que ensina eles a reprimirem emoções, a ver vulnerabilidade como fraqueza e a associar sua identidade ao domínio e ao controle. Quando algo ameaça essa percepção que eles têm, como a independência emocional, por exemplo, o término de um relacionamento ou até mesmo a recusa a obedecer às suas imposições, a frustração e o orgulho ferido podem se transformar em violência. Muitos homens também cometem essa atrocidade para se livrar da esposa e assim ficar livre para outra parceira ou para não ter que dividir bens. O que eu acho muito foda, sabe? Alguns têm até a ajuda da amante para cometer crime, para ajudar a dar o fim na esposa. E claro que a gente tem que levar em consideração que também tem muitas mulheres que cometem isso contra os homens, assassinato contra os homens, mas o número é infimamente menor. Mas mesmo assim a gente não pode ignorar. Só que o tema desse vídeo é o feminicídio, então a gente vai focar nesse tema. Se você tiver aí alguma história de mulher, coisas que não foram para mídia, se você tiver aí alguma história, manda para mim que eu vou contar aqui, porque eu não defendo mulher tanto quanto não defendo homem. Eu apenas fico
trazendo conteúdo aqui pautado e baseado em cima do que eu acho certo, que é a verdade, né? Então a gente precisa entender que o ser humano, ele está se tornando cada vez mais desconectado de si mesmo, seja homem, seja mulher, e se deixando controlar cada vez mais pelo ego. A maioria das pessoas, principalmente os homens, não sabem lidar com a rejeição e mesmo não amando mais a parceira, pensa ser o dono dela. Nós vivemos num mundo onde as relações superficiais, as redes sociais e as cobranças sociais criam pressões e alimentam essas inseguranças. Homens que não sabem lidar com as próprias emoções encontram nas mulheres um alvo para descarregar suas frustrações. Esse ódio muitas vezes nasce da incapacidade que o homem tem de aceitar que a mulher não precisa mais dele como precisava antigamente. Que hoje nós somos livres para escolher e também para dizer não. Para muitos homens, isso é intolerável. Por isso que muitos, assim que se casam, dão um jeito de tornar as mulheres dependentes deles financeiramente. O mundo dos relacionamentos está em crise porque ainda estamos presos a um modelo antigo de poder e submissão. Mas vivemos em uma sociedade nova, em uma realidade nova, onde as mulheres exigem respeito e autonomia, não aceitando mais certas coisas que antes eram toleradas. E ao invés de se adaptar a isso, muitos homens reagem com raiva, ressentimento e violência, incapazes de lidar com a igualdade ou de aceitar que não tem mais controle absoluto sobre as mulheres. Além disso, a falta de diálogo, o individualismo crescente e a superficialidade das conexões dificulta que as pessoas desenvolvam relações saudáveis. Nós estamos mais distantes uns dos outros, mais fechados nas nossas próprias bolhas emocionais e sociais. E isso agrava os conflitos e a capacidade de lidar com as frustrações. As mulheres também têm suas parcelas em certos casos, com ciúmes exagerado, sendo agressivas verbalmente. Muitas mulheres querem controlar o parceiro, usam as redes sociais como uma forma de provar que tem um casamento feliz, e isso acaba atrapalhando o relacionamento, porque muitos homens não aceitam isso. Às vezes eles querem mais, ter a vida mais preservada. Só que isso não é motivo nenhum para violência. Se você não está feliz com a sua parceira, se você não está feliz com o seu parceiro ou com o seu relacionamento, o melhor é cair fora, sair disso numa boa. Nós temos também a normalização da violência em todos os níveis. Desde pequenos, muitos homens crescem vendo a violência como uma forma de resolver os problemas ou de reafirmar poder. Muitos crescem também vendo a mãe apanhar do pai e sendo maltratada. E isso cria uma cultura onde a agressão é banalizada e o respeito, tanto por si mesmo quanto pelo outro, se perde. E por fim, o ódio contra as mulheres também reflete a resistência a uma mudança social mais profunda. À medida que as mulheres conquistam direitos, voz e espaço, o patriarcado se sente ameaçado e o feminicídio é a face mais cruel dessa resistência. É a tentativa de anular uma mulher que ousou desafiar as normas. O que está acontecendo é um conflito entre o velho e o novo, entre o machismo, que insiste em sobreviver, e uma sociedade que clama por igualdade e respeito. Enquanto a gente não lidar com isso de forma direta, com educação, apoio psicológico e mudança de valores, além do combate ao machismo, a gente vai continuar vendo tragédias. É preciso ensinar desde cedo os homens a sentir, a respeitar, a perder sem destruir. E, acima de tudo, é preciso mostrar para as mulheres que elas não devem ficar perto de quem não lhes respeita. Nós não precisamos ter alguém ao nosso lado para vivermos. Se for para ter um relacionamento, tem que ser saudável e trazer paz. O seu parceiro não precisa te agredir fisicamente para o relacionamento ser tóxico. Tem outras formas de uma relação não fazer bem. Cabe a você identificar e cair fora o mais rápido possível. Para vocês, mulheres que estão aqui, para você, minha querida, o maior conselho que eu posso te dar é: preste atenção aos sinais.
o controle disfarçado de cuidado, os ciúmes que parece proteção, a palavra que te diminui, as explosões de raiva que ele justifica depois. Tudo isso são alertas de que algo está errado. Não ignore o que seu instinto está tentando te dizer e, acima de tudo, nunca acredite que você será a exceção. Se ele já teve histórico de agressão com outras mulheres, não se engane achando que com você vai ser diferente. Se uma ex vir te alertar, leve em consideração o que ela vai te dizer e não espere mudança, porque isso só acontece quando a pessoa quer mudar. E isso exige muito mais do que promessas vazias ou pedidos de desculpa. Você não está aqui para salvar ninguém. Você não está aqui para curar ninguém ou para ser responsável pela evolução de um homem. A sua prioridade deve ser a sua segurança, a sua paz e a sua liberdade. Não troque isso por um relacionamento que já começa com desconfiança ou sinais de perigo. Lembre-se, é melhor estar sozinha e em paz do que presa a alguém que pode roubar a sua luz, a sua felicidade ou, em casos extremos, a sua vida. Se valorize, confie em si mesma e nunca abra mão de ouvir o que o seu coração e a sua intuição têm a dizer. Você merece muito mais do que qualquer relacionamento que ameace o que há de mais precioso aí, a sua vida. E se você tem filhas mulheres, as ensine a ter liberdade em primeiro lugar. Não ensine suas filhas a odiar os homens, mas a se valorizar e a dizer não para quem não as respeita. E mais uma vez, eu te convido a fazer parte do Metamorfose, o Metamorfose Guia do Despertar, que com ele você já vai ter ferramentas poderosas para mudar drasticamente a maneira como você vê a vida. Curta esse vídeo, compartilhe e deixe aqui o seu comentário a respeito do tema. E se você já teve uma história de agressão, abuso, ou se você já se livrou disso, ou se você já se salvou disso, ou se você conhece alguém que perdeu a vida, manda essa história para mim. Escreve para algoparacontaraqui@gmail.com. Um beijo e até o próximo vídeo.